Chamo-me Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e só para deixar aqui vá, a minha declaração de interesses. Eu considero que a minha formação em hipnose é integrativa e é uma mistura de diferentes estilos e diferentes formas de pensar e conceptualizar a hipnose. Eu comecei a minha formação em hipnose numa perspectiva clínica e experimental. Aliás, eu sou sócio e membro da direção de uma associação para o avanço da hipnose experimental e aplicada. Portanto, eu comecei por aprender as diferentes teorias de hipnose, as diferentes perspectivas, o lado da investigação, o lado sociocognitivo, o lado cognitivo-comportamental, o lado da hipnose em que se conceptualizava e que se treinava a auto-hipnose, exercícios de hiper-empíria de Don Gibbons, modelos, conceptualização de investigação em hipnose. Portanto, eu comecei e aprendi todas essas práticas. O grosso da minha formação, depois disso, foi de facto nas abordagens ericksonianas à psicoterapia e hipnose, onde começaram no Instituto Milton H. Erickson de Lisboa e mais tarde num Mastery Course de terapia breve nas abordagens ericksonianas à terapia breve e hipnose. Um curso diretamente da fundação da Milton H. Erickson Foundation em Phoenix, Arizona. Portanto, eu tenho uma formação em hipnose, uma experiência em hipnose bastante integrativa, ao qual, quando eu estou no meu trabalho, portanto, no meu trabalho clínico, eu utilizo tanto o lado positivo ou as mais-valias da hipnose clínica e experimental com as abordagens ericksonianas. E apesar de eu ser um ericksoniano, eu não sou um ericksoniano hardcore, por assim dizer. Ou seja, eu vejo as limitações, eu vejo as possíveis críticas, eu próprio já falei sobre limitações e as críticas, sei perfeitamente que as abordagens ericksonianas à hipnose não são as mais adequadas para se fazer a investigação científica no campo da hipnose. Sei perfeitamente que o não haver uma estrutura manualizada ou uma estrutura de procedimentos como vários modelos em psicoterapia prejudica, obviamente, o lado ou as abordagens ericksonianas. Eu sei disso tudo e, mesmo assim, acho que a abordagem ericksoniana, em alguns contextos, tem mais-valias. E exatamente por eu achar isso que eu fico entre o irritado e o triste quando eu me deparo com concursos ou com ofertas de formação que se dizem ericksonianas ou estilo ericksoniano e que no fundo nada têm a ver, ou o máximo de ericksoniano que as pessoas conseguem adquirir nesses cursos é utilizarem
sugestões indiretas e linguagem permissiva. E para mim, as abordagens ericksonianas são muito mais do que apenas isso. Porque se uma pessoa, ao utilizar linguagem permissiva e sugestões indiretas, porreiro, sou automaticamente ericksoniano. Faço hipnose no estilo Milton Erickson. Se isso fosse verdade, então a maior parte de clínicos e investigadores que a dada altura utilizam sugestões indiretas ou permissivas, ou mesmo quando realizam investigação acerca da eficácia da linguagem permissiva e das sugestões indiretas, então, automaticamente, essas pessoas são ericksonianos. Isso não faz sentido. As abordagens ericksonianas, ou a visão de Milton Erickson de hipnose e psicoterapia, tal como ela é descrita nos seus artigos, nos seus livros, nas colaborações com os seus alunos e nos livros dos seus alunos diretos, essa abordagem é muito mais abrangente do que apenas utilizar uma linguagem permissiva e sugestões indiretas. E é uma visão que não é conivente com muitos dos aspectos que determinados cursos em hipnose mandam cá para fora. Aspectos esses que quase roçam as questões duvidosas. Porque, para algumas práticas profissionais e disciplinas que se prevêem como sendo científicas ou com suporte científico, as intervenções têm que ter algum suporte de eficácia. Sabendo que a eficácia empírica, a experimental, muitas das vezes não é a mesma que a eficácia clínica. Seja como for, enquanto profissionais que estamos suportados por uma investigação científica, as nossas práticas têm que ter uma descrição científica por trás. Daí que nós somos desaconselhados e, possivelmente, criticados a nível interno e, muitas das vezes, a nível externo, com processos. Quando nós colocamos ou fazemos abordagens que não estão descritas como sendo científicas. O grande problema que se põe em termos da aplicação base científica de hipnose é que, devido à imagem que estes cursos, que as pessoas que estão em posições de mediatismo, a forma como eles mandam cá para fora a hipnose, faz com que as investigações credíveis no campo da hipnose, no fenómeno da sustentabilidade hipnótica, da hipnotizabilidade hipnótica, no efeito das sugestões, seja minorado, minimizado por causa de um circo mediático. E a maior parte das pessoas simplesmente juntam aquilo que é mais apetecível em termos de marketing, embrulham aquilo num presente muito agradável e mandam-no cá para fora. E claro que para melhorar o seu marketing, o melhor é associar nomes ou o possível nome mais popular, mais conhecido
dos últimos anos em termos de hipnose, que é Milton Erickson. Por isso é que nós assistimos a uma panóplia de cursos que são estilo Milton Erickson. Mas, de facto, como estilo Milton Erickson, a única coisa que nós podemos ver é a utilização, e muitas das vezes uma utilização medíocre, de linguagem permissiva. E isso não são as abordagens ericksonianas à hipnose e à psicoterapia. Não são. No entanto, países como Portugal, Espanha e outros da União Europeia e mesmo os Estados Unidos têm imensos cursos que juntam todas estas sei lá, teorias quânticas, questões alternativas, algo que hipnose, enquanto ciência, enquanto investigação, não se encontra diretamente ligada, pelo menos do ponto de vista das profissões de saúde, como a medicina, como a psicologia, como a psiquiatria, como a enfermagem, o qual não existe essa associação, acaba por ser cursos de um índole duvidoso e que vão condicionar as pessoas a verem as abordagens ericksonianas como simplesmente nefastas, porque eles associam o nome de Milton Erickson aos seus cursos e às suas práticas. E isso é simplesmente um horror, do meu ponto de vista. Cada vez que alguém se diz hipnoterapeuta ericksoniano ou terapeuta ericksoniano, eu acho que as pessoas deveriam questionar: então onde é que você tirou a sua formação em hipnose? Em hipnose ericksoniana. Porque se as pessoas não foram diretamente à fonte, ou não foram treinadas por alguém que bebeu diretamente da fonte, então eu diria que é bastante duvidoso que aquilo que tenham aprendido foi a abordagem ericksoniana à psicoterapia e hipnose do ponto de vista de Milton Erickson e dos seus alunos e das pessoas que agarraram na perspectiva de Erickson e que de alguma forma trouxeram algumas inovações. Pessoas como Jeff Zeig, pessoas como Ernest Rossi, pessoas como Michael Yapko, pessoas como Bill O'Halloran e muitas mais. Portanto, esses agarraram na visão de Milton Erickson e tentaram ir para além de. Do meu ponto de vista, não é suficiente para uma pessoa se dizer ericksoniano apenas porque utiliza sugestões permissivas, sugestões indiretas ou conta histórias. Não é suficiente. E eu tenho muita pena que as abordagens ericksonianas, ou pelo menos o que de bom se pode retirar da abordagem ericksoniana em termos clínicos, seja consecutivamente atirado para o lodo por causa de negócios que condicionam as pessoas a fazerem uma relação entre o nome de Milton Erickson com aquilo que eles fazem, que não é de todo ericksoniano. Espero que de alguma forma
esta mensagem possa chegar a alguém e que tenham muita atenção. E eu acho que as pessoas, mesmo pela sua fé em acreditarem, fui ensinado isto, sou ericksoniano, façam uma pesquisa, procurem, vejam o que é que realmente são as abordagens ericksonianas. Leiam, não leiam, querem artigos científicos, querem manuais científicos. Não se limitem, por assim dizer, a irem apenas aos livros de guiões. Isso não é nada. Obrigado por estarem desse lado. Desejo-vos a todos uma boa semana, em segurança e em saúde. Vemo-nos numa próxima.